Pessoal, você sabia que o capítulo 12 do livro de Josué é como assim uma lista de conquistas monumentais de um povo que confiou em Deus? Neste capítulo, nós vamos ver assim um registro completo das vitórias de Israel, tanto de Moisés quanto de Josué. Porque aqui, cada rei derrotado, e foram muitos, nos lembra que Deus cumpre suas promessas e que nenhum obstáculo é grande demais para Ele. Será que você quer entender como é que essas vitórias apontam para um futuro ainda mais glorioso ainda? Então, vem comigo e vamos juntos descobrir o que esse capítulo pode ensinar para a sua e para a minha vida hoje em dia. Bora? Então, eu te peço primeiro para você deixar o seu like e depois ao final eu vou te lembrar para você compartilhar com pelo menos uma pessoa que você ama. Simbora então. Vamos abrir a Bíblia e ler agora, olha. Josué, capítulo 12, vamos ler nessa Bíblia daqui. A Bíblia com a linguagem viva, bem atual. Fica mais fácil de todo mundo entender. Então, capítulo 12. Estes são os reis a leste do rio Jordão, das terras tomadas pelos israelitas, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon, contando as cidades do deserto oriental. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. O reino dele ia de Aroer, à beira do vale do Arnon, e do meio desse vale até o rio Jaboque, que é a fronteira dos amonitas. Esse território incluía metade da atual área de Gileade, situada ao norte do rio Jaboque. Seom dominava também a parte norte do vale do rio Jordão até as costas ocidentais do mar de Quinerete. E para o sul até o Mar Morto, até Bet-Gesimote, e mais ao sul até as encostas do Monte Pisga. Tomaram o território de Og, rei de Bazã, um dos últimos refaíns existentes, que habitava em Astarote e em Edrei. O território governado por ele estendia-se desde o Monte Hermon, ao norte, até Salcá, no Monte Bazã, a leste, e para o oeste, e até a fronteira com os Jesuritas e com os Maacatitas. O reino dele estendia-se também para o sul, abrangendo a metade norte do território de Gileade, fazendo fronteira ali com o reino de Seom, rei de Esbom. Moisés, servo do Senhor, e o povo de Israel tinham destruído essas nações, e Moisés tinha dito: as terras dessas nações, Moisés tinha dado as terras dessas nações às tribos de Ruben e Gade e a meio tribo de Manassés. Lembra que ficava fora da terra prometida? Pois é. Eis a lista dos reis eliminados agora por Josué e pelos exércitos de Israel do lado ocidental do Jordão. Este território entre Baal-Gade, no vale do Líbano, até o monte Alaque, a oeste de Seir, foi repartido por Josué e dado às outras tribos de Israel. A área incluía a região montanhosa, as baixadas planas, a zona de Arabá, as encostas com as nascentes das águas, o deserto da Judéia e o Neguebe. Viviam ali antes os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Eis, pois, a lista dos reis. O rei de Jericó, o rei de Ai, junto a Betel, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis, o rei de Eglon, o rei de Gezer, o rei de Debir, o rei de Geder, o rei de Ormã, de Arade, de Libna, de Adulão, de Maquedá, de Betel, de Tapuá, de Efer, de Afeque, de Lazaron, de Madom, de Azor, de Sinrom-Merom, de Axaf, de Taanaque, de Megido, de Quedes, de Joqueneão, do Carmelo. O rei de Dor, da cidade de Nafatedor, o rei de Gion, de Gilgal, e o rei de Tirza, ou seja, ao todo 31
reis. É muita gente, né? Termina aqui, eu já ia ler o capítulo 13, mas a gente vai ficar por aqui mesmo, tá? Então, gente, o que a gente viu aqui é uma lista detalhada de todos os reis detalhados, dividido em duas seções, né? Primeiro foram as conquistas de Moisés, que aconteceram ao leste do Jordão, que eram aquelas 3 terras, né? Que foram dadas às 2 tribos e meias. E depois as conquistas de Josué a oeste do Jordão, dentro da terra prometida, que a gente está vendo agora. Então foram 31 reis das cidades cananeias. E essa lista, ela reflete o cumprimento da palavra de Deus, de dar a Israel a terra prometida, a terra de Canaã. E essa passagem, ela não descreve detalhadamente, né, os eventos da batalha, a gente viu isso, mas organiza as conquistas numa narrativa que destaca o poder de Deus e a fidelidade de Josué em obedecer à direção do Senhor. E aí eu te pergunto, que lições você acha que a gente pode retirar deste capítulo para a gente poder aplicar hoje em nossa vida de forma assim bem prática? Me ajuda assim a pensar? Bom, nós sabemos que recordar as vitórias reforça a nossa fé. A gente já aprendeu isso em vários outros vídeos anteriores, não é verdade? E o registro das conquistas nos lembra de revisitar e de celebrar as obras de Deus na nossa vida, não é verdade? Deus é fiel nas promessas dele. A gente já sabe disso. Nós é que não somos. E Israel recebeu assim cada território conforme Deus prometeu a Abraão. Para a gente poder assim entender que nenhuma palavra do Senhor retorna vazia. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra do Senhor não passará. Por isso que a Bíblia é um livro atemporal, porque ela é a palavra de Deus. Apesar de muitas pessoas quererem negar, não, ela contém a palavra de Deus. Não, ela é a palavra de Deus, gente. E aí a gente viu também nesse capítulo que, assim, apesar dos desafios, né, Josué e Moisés lideraram com perseverança, mostrando que a jornada com Deus é marcada por lutas, mas também por recompensas, não é verdade? E sabe como é que isso se chama? Resiliência ao longo do caminho. Pois é. E agora, que reflexões a gente pode fazer para criar insights? Vamos anotar? Quais vitórias espirituais Deus já te deu, que talvez você nem tenha registrado, ou celebrado, ou até já esqueceu. Faz assim uma retrospectiva, faz um retorno na tua memória, começa a pensar nessas coisas, tá? Você tem confiado a Deus os reinos difíceis que você precisa conquistar na sua vida? Como é que as promessas cumpridas aqui neste capítulo 12 podem fortalecer a sua confiança no que o Senhor ainda fará na sua vida? Pensa nisso, reflita, anote, vai valer a pena, eu garanto. E aí, vamos conversar com Deus agora? Simbora? Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Pai, obrigada. Obrigada por nos mostrar, Senhor, todas essas evidências da Tua fidelidade, meu Pai. Ai, eu acho que eu poderia aqui dizer que o Senhor é aquele que mata a cobra e mostra a cobra, enquanto muita gente mata a cobra e mostra o pau. E quer nos convencer de que matou a cobra, que a cobra está morta. Não adianta mostrar o pau, tem que mostrar a cobra morta, não é não? Esse é o Senhor, Pai. O Senhor também nos mostrou nesse capítulo assim, a importância de registrar as conquistas espirituais alcançadas com a Tua ajuda divina, Pai.
além do poder, da liderança e da obediência ao Senhor. Foram muitos reis derrotados, Pai, por um povo que não tinha no seu exército carros, ferramentas, mas eles tinham o que nenhum outro povo tinha. Um comandante como o Senhor, com muito poder e glória para sempre, Pai. E cada rei derrotado não apenas simbolizou uma vitória territorial, mas principalmente uma vitória espiritual contra as forças pagãs inimigas de todos que te amam e que eles dominavam ali Canaã. Aí muitas pessoas falam, nossa, que absurdo, ficam assustadas ao ler tanto o Pentateuco quanto esses livros, né? Que são os primeiros da entrada, em que o povo precisa guerrear para tomar posse da terra prometida. E aí lê essas guerras, essas matanças, e não percebe que o Senhor estava nos dando livramento para que a terra não fosse consumida novamente, da mesma maneira que aconteceu com Sodoma, com Gomorra, porque o Senhor já tinha prometido que não haverá um dilúvio novamente. O Senhor prometeu que nunca mais faria isso e por isso deixou o seu arco no céu. Pai, nós te agradecemos, bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom o tempo todo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus e Yeshua HaMashiach. Obrigada por tudo, Pai, por todos os livramentos. Amém e amém. É isso aí, amado, amada. Vou pedir para você deixar o seu like se você curtiu esse vídeo, né? Compartilhar com alguém que você ama. E aí me conta, tá frio na sua cidade? Aqui tá um frio. E amanhã tem mais. Beijo no seu coração. Fui, tchau.